Quando nós outros hablamos sobre Abraão, que é o padre de la fé, por quê? E por que muitas pessoas, aunque digam, eu sou herdeiro de las promessas que foram hechas para Abraão, eu tenho herência em estas promessas, porque eu he creído el mismo Deus de Abraão. Pero por quê? Se você ha creído, por que você não conquista ou não ha visto estas promessas em sua vida? Por quê? Será que você ha creído verdadeiramente? Será que há uma crença? Ou quando o tempo passa, ou quando você não vê a promessa de Deus cumprida em sua vida, você não passa a dudar, a perguntar, a questionar? A crença não é simplesmente crer, de acreditar, de existir. Não. Mire que está escrito: sin embargo, respeito à promessa de Deus, Abraão não vacilou com incredulidade, sino que fortaleceu em fé, dando glória a Deus. Mire que Abraão estava avançado em anos, já tinha em médio a mais de 100 anos, e sua esposa, a matriz de Sara, era estéril. Pero Abraão não vacilou, Abraão não dudou. Ao contrário, está escrito no versículo 21, estando plenamente convencido de que o que Deus havia prometido, poderoso era também para cumpri-lo. Então, Abraão estava convencido. Por quê? Por tudo que ele havia passado, por toda a sua jornada, por toda a sua caminhada. Ele não dudou. Então, a pergunta é: você ha tenido a mesma crença de Abraão? Você ha tenido a mesma fé que Abraão? Uma fé consistente? Uma fé que está basada na palavra de Deus? E não importa o que você passe, o tempo que passe, não importa as circunstâncias, porque se você verdadeiramente crer, você não pode dudar. Nós outros não podemos dudar, porque quando estamos dentro de los planos e propósitos de Deus, como Abraão estava, então não importa, porque os planos e propósitos de Deus não podem serem frustrados. Ponga isso em sua mente. Amiga, amigo, aí dentro de você uma fé. Não permita que a dúvida, não permita que o tempo, não permita que as palavras negativas neutralize esta fé. Não. Você tem que renovar esta fé, crer, passe o que passe. E é isso que estamos fazendo, como Abraão. E quando você manifesta esta fé, quando você está convencido que Deus vai cumprir, porque é sua palavra, e a palavra de Deus não pode volver vazia, é a promessa de Deus. Então, você sigue obedecendo. La obediência muestra la confiança. La obediência muestra que você crer, muestra la perseverança, muestra la insistência. Comparte este vídeo, comparte esse mensagem, comparte estas palavras. E eu leí aqui Romanos capítulo 4, el versículo 20 e el versículo 21. Hablaremos mais sobre esta fé de Abraão, porque quando Abraão foi probado, ele foi aprovado. E quando nós outros queremos que a promessa de Deus seja cumprida em nossa vida, temos que passar por las pruebas. E Abraão foi aprovado.
e você tem que aprovar sua fé. Que Deus lhe bendiga e hasta amanhã.